Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um assunto aqui no canal Hermenêutica Fiel e este vídeo é a continuação da primeira parte do estudo, onde abordo em 16 tópicos todo o processo para entrar no reino milenar de Cristo. Então, este vídeo é o tópico 6 do assunto, o processo para entrar no milênio de Cristo. Então, bora lá para o tópico 6 deste assunto ou do nosso estudo. Estradas serão construídas e ampliadas para chegar em Jerusalém no templo de Ezequiel durante o governo de Cristo no milênio. Este é o tópico 6. Então veja, o cenário disso, pessoal, está em Isaías 35, dos versos 8 ao verso 10. Vamos ler. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes e até mesmo os loucos não errarão. Versículo 9. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Verso 10. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Então, todo esse cenário mostrado por Isaías é o cenário escatológico profético que foi montado pelo Espírito Santo através do profeta Isaías. Esse cenário é literal e fala das estradas e caminhos literais que serão ampliadas, estradas ampliadas e construídas em Israel para as nações chegarem até Jerusalém no templo de Ezequiel. Esse é o cenário ali de Isaías. Haverá, então, pessoal, uma ação direta de restauração do próprio Deus, mas haverá também a ação do governo de Israel e das 12 tribos naturais de Israel, que estarão sobre o governo superior de Cristo e da igreja glorificada. Ok? Mas veja só, existem pontos espirituais também neste cenário, sendo que não podemos interpretar este capítulo, que acabo de ler com vocês, os versos, tá? Como sendo unicamente espiritual, como a maioria o fazem. Porque Isaías está nos mostrando a grandeza e glória do reino de Cristo no milênio sobre as nações restantes. Essas nações restantes não tiveram corpos glorificados porque são nações e não igreja. O reinado de Cristo será literal em Jerusalém, no templo de Ezequiel. Ok? Mas é claro que haverá questões espirituais durante a regência de Cristo e a corregência da igreja glorificada sobre as nações e as 12 tribos de Israel.
pois Cristo e a igreja ambos estarão com corpos glorificados. Esse foi o tópico 6, onde é o cenário mostrado por Isaías na restauração de Jerusalém para a entrada no templo de Ezequiel. Tópico 7 agora. As nações indo para o templo de Ezequiel em Jerusalém adorar ao Senhor. Esse é o tópico 7. Veja o que diz Zacarias no capítulo 20, do capítulo 8, do verso 20 ao 23. Assim diz o Senhor dos exércitos. É o profeta Isaías, dizendo, pelo Espírito Santo: ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos exércitos. Eu também irei. Agora vamos para o versículo 22. Assim virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém o Senhor dos exércitos e suplicar a bênção do Senhor. Impressionante esse verso, Agora vamos para o versículo 23, que continua dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão, sim, na orla do vestido de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Então, amados, todas as nações poderosas da terra, é isso que está falando aqui nesses versos, todas as nações poderosas da terra subirão para adorar no templo de Ezequiel em Israel, onde Cristo será visto como rei sobre toda a terra. Então, é isso que está mostrando aqui o profeta, o cenário escatológico da construção, reconstrução da cidade de Jerusalém para irmos para o templo de Ezequiel. Então, haverá uma ação direta do próprio Deus contra as nações que não subirem para Jerusalém buscar sua palavra e aprender sobre a sua lei. Ok? O próprio Deus vai agir contra essas nações. Cristo é a igreja glorificada, estarão governando sobre todas as nações, desde Jerusalém até as nações da terra. E os judeus zadoquistas desenvolvendo sacerdócio inferior ao da igreja glorificada. Isso no templo de Ezequiel, recebendo as nações. As nações dirão para os judeus zadoquistas, sacerdotes, pegaremos nas orlas das suas vestes, porque estamos vendo que Deus está convosco. Que coisa impressionante, amados? Tudo isso é fatos para o milênio. Quando o Eterno diz que 10 homens pegarão nas orlas das vestes de um judeu, está nos indicando o sacerdócio segundo a ordem de Zadok, que será desenvolvido pelos judeus zadoquistas no milênio. E isso no templo de Ezequiel, que terá uma construção literal, junto com o governo literal de Cristo no milênio. Ok? Vamos agora para o tópico 8, que diz: Israel será uma bênção para as nações no meio da terra no milênio. É o tópico 8.
Agora, Isaías fala disso. Veja só, Isaías capítulo 19, do verso 23 ao 25. Vamos lá ler essa passagem. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Assíria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Assíria, e os egípcios adorarão como os assírios ao Senhor. Verso 24. Naquele dia, Israel será o terceiro, com os egípcios e os assírios. Uma bênção no meio da terra. Versículo 25 agora. Porque o Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra das minhas mãos, e Israel, minha herança. Então veja que coisa impressionante, é Deus abençoando a Síria e o Egito, lá no milênio. Isso porque é plano de Deus com Israel e a igreja glorificada. Então diz, do norte ao sul são as nações indo para Israel. Do Egito até a Síria, fala que nessa região as nações passarão para chegar em Israel ao irem para Jerusalém buscar o Senhor no templo de Ezequiel. Isso no milênio, Cristo governando e a igreja reinando com as nações. É isso que o profeta fala, que Israel será uma bênção para as nações no meio da terra no milênio, pois estará entre o Egito e a Assíria como bênçãos para as nações. Então Israel para a Assíria e o Egito será bênção para eles e outras nações. Por isso está escrito, pessoal, veja só: bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra das minhas mãos, e Israel, minha herança. Pegou? Impressionante, né? Todo o cenário de destruição da terra de Israel, provocado por seus inimigos nas guerras atuais, hoje, né, no Oriente Médio, e no período da grande tribulação, serão restaurados na vinda de Cristo para que ele possa reinar em Jerusalém, na terra de Israel. O cenário hoje é de destruição, mas Deus vai restaurar tudo isso para Cristo reinar em Israel junto com a igreja. Mas na região do Egito, pessoal, até a Síria, ou seja, do Egito até a Síria, haverá um certo cuidado do próprio Deus no período da grande tribulação. E isso já está acontecendo. Deus tem cuidado com essa região, pois nesse eixo geográfico, assírio, egípcio, será habitado pela igreja glorificada, a igreja fiel, e nações obedientes, que será um lugar geográfico fora da vista da serpente anticristo, chamado pelos profetas de deserto de esconderijo. Então esse lugar é chamado de deserto de esconderijo, que será preparado pelo próprio Deus para guardar e alimentar a igreja e as nações que crerem, e isso vai ser por 1260 dias. Então essa região, a Síria, ali do Egito, vai ser preservada. Por isso, por esse motivo também, Deus diz que a Síria são obras das suas mãos e o Egito seu povo. Tópico 8, não foi isso? Então vamos agora para o tópico 9, que diz assim: durante o milênio, as nações subirão para Jerusalém, ao templo de Ezequiel, a casa do Deus de Jacó, para ouvir Jesus. Tópico 9. Olha a referência para esse tópico. Miqueias, capítulo 4, do versículo 1 ao 2, que diz assim: diz mais, nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes,
e se elevará sobre os outeiros, e concorrerão a ele os povos. Versículo 2. E irão muitas nações, e dirão: vinde, e subamos ao monte do Senhor, e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e nós andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. E a palavra do Senhor de Jerusalém. As nações no milênio terão grande desejo, então, pessoal, de aprender sobre a lei do Senhor. É isso que as nações estão falando aqui. Então vão ter grande desejo de aprender sobre a lei do Senhor e de ouvir sua palavra, e por isso irão para o templo de Ezequiel, que será estabelecido no cume, ou seja, no Monte Sião, em Jerusalém, que é a casa do Deus de Jacó. Então, o Monte Sião em Jerusalém, né? Ali vai ser estabelecido o templo de Ezequiel, que é a casa do Deus de Jacó. E as nações vão para lá com muita alegria para ouvir a palavra no milênio. As nações unânimes vão dizer: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e nós andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor. E isso é o que vai acontecer no milênio, as nações dizendo: vamos para o templo, a casa do Senhor. O Senhor dos Exércitos, no texto aqui, queridos, é o próprio Jesus, tá? Que estará ensinando as nações no seu trono, estabelecido no templo da casa de Deus de Jacó. Isso será glorioso, amados. Isso será extraordinário. Cristo reinando no templo de Ezequiel, no milênio em Jerusalém, e a igreja junto. Isso vai ser glorioso. Então veja, Jesus é o Senhor dos exércitos, porque no milênio estará vitorioso. Olha porque diz Senhor dos exércitos: estará vitorioso sobre as guerras motivadas pelo diabo e seus anjos caídos, que enganaram e persuadiram as nações da terra na guerra Gog-Magog em Armagedon. É a primeira fase da guerra Gog-Magog no Armagedon. Então, por isso, Jesus é chamado Senhor dos Exércitos, porque vai vencer os inimigos ali. Vamos agora ao tópico 10. As bodas do Cordeiro no milênio, após vitória sobre a besta, anticristo, falso profeta, Papa e todos os seus exércitos. Esse é o tópico 10, onde fala das bodas do Cordeiro. Veja que coisa impressionante, ó. O Espírito Santo já mostrava para o profeta Isaías a festa das bodas do Cordeiro. Veja só como é muito além do que você já ouviu e imaginava. Isaías 25, versos 6 a 9. Vamos lá. E o Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa com vinhos puros, com tutanos gordos e com vinhos puros, bem purificados. Versículo 9. E naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, está falando de Jesus, né? De Cristo, a quem aguardávamos. Na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Festa é a boda do Cordeiro, que vai acontecer no milênio, quando Jesus voltar, vai preparar todo esse cenário. Essa festa, então, será no milênio.
e não no céu na vinda de Cristo. Pegou? Será a primeira festa de Cristo com a igreja e as nações no reino de Cristo. Mas depois dessa festa, bodas, haverá todo o ano a festa dos tabernáculos e outras festas no milênio. Primeiro vai acontecer a festa das bodas de Cristo e depois as outras no milênio. Essa festa junto com a igreja, tá? E ela não poderá ser realizada logo na vinda de Cristo, ok? Pois segundo a Torá, o noivo não pode realizar festas estando regimentado na guerra. Então, é assim que explica a Bíblia. Ou seja, na vinda de Cristo, ele estará indo para a batalha do Armagedon, que será a primeira fase da guerra Gog-Magog. E em razão dessa guerra Gog-Magog, Cristo não poderá fazer a festa, porque ele é o noivo, né? Ele não poderá fazer a festa das bodas com a igreja de imediato, logo na vinda dele, porque vai acontecer ou terá os preparativos de casamento que só acontecem quando Cristo, que é o noivo, for coroado rei em Jerusalém. Então as bodas do Cordeiro só podem acontecer quando Jesus for coroado rei em Jerusalém, e não na vinda dele de imediato, ok? E isso só poderá acontecer, pessoal, quando a guerra Gog-Magog, lá no Armagedon, terminar. Sendo assim, as bodas do Cordeiro será no milênio. Presta atenção, as bodas do Cordeiro será no milênio, e não de imediato no arrebatamento da igreja. E será no templo de Ezequiel, e não no céu. Embora essa festa, na festa, a igreja estará glorificada e terá acesso ao terceiro céu. Sendo assim, a festa será tanto no terceiro céu, no ponto que toca Deus, os anjos se alegrando no fato de que Cristo casa-se com a igreja e faz suas bodas. Então, nesse ponto que toca Deus, será no céu, e só a igreja participa. E na terra, no ponto em que acontece a festa e danças, onde são todas as nações convidadas, as nações todas são convidadas a participar dessa festa, e são as nações obedientes, ok? Então, Cristo é o Senhor dos exércitos, porque saiu vitorioso de uma grande guerra e faz uma grande festa chamada de Bodas do Cordeiro. Em Apocalipse 19, versículos 7 ao 8, mostra essa festa, que é para a igreja glorificada e as nações reinando ali com Cristo, a igreja no milênio. Tópico 11 agora, pessoal. Tá ficando bom o negócio, né? Jesus será coroado rei com grande festa e danças no milênio em Jerusalém. Que coisa, né? Muito forte. Você pode comparar os tópicos 10 e 11 com o tópico 2, para entender sobre a coroação de Cristo no milênio, com grande festa e danças com os convidados de Cristo. Ok? Muito forte, né? Esse tópico 11. Vamos lá entender ou aprender com o profeta Isaías. Jeremias, né? Esse tópico é Jeremias. O profeta Jeremias profetizou a coroação de Cristo com grande festa e danças. Vamos lá ver isso nos textos. Jeremias 31, do verso 12 ao 14. Assim que virão e exultarão na altura de Sião e correrão aos bens do Senhor, ao trigo e ao mosto, e ao azeite, aos cordeiros e aos bezerros. E a sua alma será como um jardim regado, e nunca mais andarão tristes.
Versículo 13. Então a virgem se alegrará na dança, e também os mancebos e os velhos, e tornarei o seu pranto em alegria, e os consolarei, e transformarei em regozijo a sua tristeza. Promessa de Deus para a festa de coroação de Cristo, né? Versículo 14 agora. E saciarei a alma dos sacerdotes de gordura, e o meu povo se fartará dos meus bens, diz o Senhor dos Exércitos. Então, são palavras do profeta Jeremias sobre essa grande festa, que é a mesma festa de Apocalipse, capítulo 19, versículo 7 e 8, que será um grande banquete. É um grande banquete para a coroação de Cristo no milênio. E vejam o que Jesus também falava dessa grande festa de sua própria coroação em Mateus, pessoal. Vamos ver o que Jesus falava da sua coroação em Jerusalém no milênio. Mateus capítulo 8, versículo 11, diz assim: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaque e Jacó no reino dos céus. O próprio Jesus falou da coroação dele no milênio em Jerusalém. Então, Jesus e o profeta Jeremias profetizaram que haverá um grande banquete no templo de Ezequiel para a coroação de Cristo em Jerusalém durante o milênio. Eu mostrei isso para vocês no texto. Jesus e Jeremias estão profetizando e falando sobre isso, ok? Então era desse banquete que Jesus falava, e estava com esse texto de Jeremias na cabeça, quando disse aos seus discípulos sobre a fé do centurião romano. Lembra lá do centurião romano? Então, e quando disse aos discípulos sobre o desejo de beber do vinho novamente no reino, lembra que Jesus falou desse desejo de beber vinho novamente no reino? Era desse banquete que Jesus se referia, ok? Era disso que Jesus falava, era desse banquete. Ele tinha grande desejo de beber de novo no reino dele, no milênio. Então, os ensinos de Cristo tinham fundamentos na Torá e nos profetas do Antigo Testamento. Não pode sair dessas quatro linhas, Torá e os profetas. Paulo não saiu, Jesus não saiu e não podemos sair. Na coroação de Cristo como Rei dos Reis, estará presente a igreja glorificada, Abraão, Isaque e Jacó, na mesa representando as nações que levarão suas virgens. É literal, pessoal. Mancebos e velhos. E os sacerdotes, segundo a ordem de Zadok, estarão na parte de organização do banquete, sob a supervisão sacerdotal superior da igreja, que é os sacerdotes, segundo a ordem de Melquisedeque. Forte demais isso. É só a gente querer aprender sobre isso, que está tudo escrito na Bíblia, pessoal. Estou mostrando na Bíblia os textos. Os 12 apóstolos estarão também à mesa com Cristo nesse banquete, tá? Paulo, os outros apóstolos estarão junto nessa mesa. Essa grande festa de coroação de Cristo Rei é a mesma festa, já mostrei, né? De Apocalipse 19, verso 7 e 8. E é o grande convite feito para as nações em Isaías 55. É também a festa das bodas do Cordeiro. Nada de 7 anos e o bicho pegando aqui embaixo na terra, na grande tribulação. Nada disso, ok? Tópico 12. Restauração de Jerusalém no
milênio. Vamos lá, esse é o tópico 12. Restauração de Jerusalém no milênio. É certo que você já tenha lido Isaías 60 e Zacarias capítulo 2, Isaías 60 e Zacarias 2, mas 2 não tinha alcançado revelação e discernimento que se referia à restauração de Jerusalém no milênio. Ok? Você não tinha esse entendimento ainda. É fato que a igreja, após a morte dos apóstolos, presta atenção nessa deixa, e dos discípulos dos apóstolos, a igreja perdeu-se das veredas antigas e foi-se pelo caminho teológico dos guias cegos, que são os apóstolos e pastores transfigurados em anjos de luz e que estão a serviço de Satanás, está na Bíblia, tá? Colocando eles na condição de ladrões e salteadores da sã doutrina dos apóstolos. Os ladrões que Jesus falava ali em João 10, é isso aqui, ó, tá? Ladrões e salteadores da sã doutrina dos apóstolos. Então o ladrão ali não é o diabo, é os transfigurados em anjo de luz. É por isso que não entendem que Isaías 60 fala da restauração de Jerusalém no milênio, porque aprenderam errado, ok? Mas no estudo aqui nós estamos tirando as dúvidas. O capítulo 60 de Isaías mostra a restauração literal da cidade de Jerusalém e, ao que parece, tem pontos espirituais também, onde Cristo reinará por 1000 anos, tá? E a igreja glorificada reinando. Jerusalém será então reconstruída e ampliada, tá? Ela vai ser reconstruída e ampliada para receber as nações que irão adorar ao Criador durante o milênio no templo de Ezequiel. As nações contemplarão Jerusalém e chamará de cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Isso se referindo a Jerusalém e a Cristo, ok? A reconstrução da Jerusalém lá em Israel. A restauração de Jerusalém será tão gloriosa, queridos, que ela manarás o leite das nações, para que os reis das nações saibam que Cristo é o Senhor, Redentor e Salvador, e o possante de Jacó para Jerusalém. Ok? Impressionante, não é? Dá até vontade de ler mais a Bíblia agora, não é, pessoal? Então, Jerusalém restaurada e Cristo reinando nela por 1000 anos. Olha o que diz Jeremias 38, Jeremias 31, versículo 38 ao 40. Vamos lá. Nós lemos isso, não foi? Não, isso que nós lemos? Revelação de edificação e restauração de Jerusalém. Não foi isso? A restauração de Jerusalém, a edificação dela. Então vamos ler aqui o que diz o profeta. Versículo 38. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Anameel até a porta da esquina. Versículo 39, falando da restauração. Vamos lá. 39. É a linha de medir, e a linha de medir estender-se-á para adiante, até ao outeiro de Garebe, e virar-se-á para Goá. Versículo 40. E todo o vale dos cadáveres e da cinza, e todos os campos até o ribeiro de Cedron, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente, serão consagrados ao Senhor. Não se arrancarão, nem se derribarão mais eternamente. Isaías 60, né? Ele está conversando com os versículos 38 e 40
do capítulo 31 de Jeremias. Então, Isaías 60 e Jeremias 31 estão conversando e falando a mesma língua sobre essa restauração de Jerusalém. E isso nos aconselha a ir buscar mais revelações lá nos capítulos 40 ao 48 de Ezequiel. Está mandando a gente ir para lá, para buscar mais informações. Toda a restauração, reedificação, estruturação e ampliação literal de Jerusalém estão profetizados nos profetas e Apocalipse. E tem detalhes bem claros, tá, queridos? Basta ter vontade de aprender. Tem detalhes bem claros em Ezequiel 40 ao 48, tá? Basta ter vontade de querer aprender e buscar o espírito de sabedoria e revelação que Deus nos dá quando nós lemos, meditamos nos profetas, e isso é muito forte, muito especial, a reconstrução de Jerusalém para Jesus reinar. A restauração, reedificação, reestruturação e ampliação literal de Jerusalém, ela terá uma ação direta de Deus, segundo sua vontade soberana de desejo, tá? É o próprio Deus que tem o desejo de construir ela no modelo que ele quer. A cidade e os homens envolvidos em todo tipo de serviço estarão sob o governo superior de Cristo, mas Deus é o arquiteto. Cristo vai acompanhar toda essa construção junto com a igreja no milênio. Ok? Jerusalém no milênio será gloriosa, pois Deus e seu Filho serão arquitetos e engenheiros na planta de Jerusalém e também no templo de Ezequiel. Ok, queridos? Que coisa fantástica, né? Eu termino aqui o tópico 12 e vamos no próximo vídeo para o tópico 13. Aguardo vocês no próximo vídeo, no tópico 13. Um abraço, shalom, shalom.